Thunder Up, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos ouve e que já percebeu que quem começou falando nesse podcast fui eu. O que significa que a Drica não está aqui na noite de hoje, ou na tarde, ou na manhã. Não, ela não foi acompanhar o Jason Tatum na cirurgia de recuperação. Ela não se jogou de um penhasco. Ela tá bem, mas ela tá cobrindo as finais do futsal. E não vai participar hoje, mas tem áudiozinho dela pra falar um pouco sobre o que aconteceu com o Jason Tatum. Mas antes de mais nada, vocês não acharam que eu viria sozinha? E eu trouxe praticamente o nosso membro fixo, né? André Mori, que tá sempre por aqui pra nos elucidar sobre as mais diferentes questões do basquete. Tudo bem, André? Tudo bem, e você, Agatha? Pessoal do NBA das Minas, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E você tendo que substituir um de peso, né? A Drica, ainda mais com essa lesão do Tatum, infelizmente aí. Mas vamos lá, fazer o melhor possível. Só pra gente fugir um pouquinho desse assunto de playoffs, vamos falar do Giannis, né? As coisas estão caminhando para que ele saia, ou que pelo menos ele teste os mercados. Ele já mencionou que gostaria de ir para um mercado em que as taxas não se aplicam ou são menores. A gente já falou sobre o tanto de dinheiro que o Luka perde, né? Saindo de Dallas e indo para Los Angeles. E aí pintam concorrentes fortíssimos, né? Eu até tuitei que o estado do Texas vive um grande momento, né? Teve aí o Rockets na segunda posição, consegue pique 1 e pique 2, falaremos disso em breve. E ainda existe todo esse mundo de talvez o Giannis vir pra cá ou o Kevin Durant pro Rockets. Seriam os três times mais quentes do momento no mesmo estado, né, André? Mas sobre o Giannis, o que você imagina que pode acontecer? Onde tem espaço? Porque, assim, já vi muito torcedor do Oklahoma pedir Giannis Antetokounmpo. Nem estamos precisando. Mas cabe? Em que time que faz mais sentido? O Giannis acho que é aquela coisa de uma lista de poucos jogadores que caberiam em qualquer time, eu acho, né? Hoje eu vi até uma matéria não, nem lembro o site, eu vi o tweet só com o print falando do Giannis no Boston, até. Inclusive trocando o Jaylen Brown e o Porzingis. Aí nem era do Bill Simmons, né? Por mais surpreso que eu fiquei quando eu vi. Mas é aquela coisa, se você para pra pensar racionalmente, seria um absurdo ele, né? Você trocar o. Mesmo com o Tatum fora pela lesão, o Giannis num time como o Boston, você ainda vai ter Derek White, Drew Holiday e o Horford, né? Um time que você vai marcar 70 pontos no máximo contra eles, né? É difícil saber o que ele quer. Eu vi muita gente falando antes mesmo da loteria, né? Do Giannis no Mavs, mas é aquela coisa, o Giannis preza muito por lealdade, né? Ele já deixou bem claro isso, tanto que ele falou. Aí você vai para um Dallas, vai aceitar ir para um Dallas justamente após eles terem feito a pior coisa envolvendo lealdade nos últimos anos, né, na NBA. Falaram muito dele no mercado de Nova York, né? Então o Nets teria um time disposto. Esse papo do imposto, né? Imposto de renda aí, retido em fonte. Acho que eu não sei se é mais para afastar Califórnia e o Canadá, né? E Toronto, que são os dois principais mercados que comem mais da metade do salário. Então, quando a gente fala dos salários de mais de 50 milhões para os jogadores, o líquido não chega à metade disso, desses dois estados. Então, a gente vê que é bem pesado o impacto desse imposto, né? Então, não sei se foi mais para tirar eles, até porque tem muito papo do Maasai há anos ter interesse no Giannis, né? Pelas raízes africanas dos dois. Não sei, tô bem curioso. Eu acho que ele vai ter um pouco de calma, mas ele sabe que a melhor chance dele é na off-season, né? Eu não acho que ele vai entrar na temporada no Bucks, ainda mais o Bucks também com o Lillard também se recuperando de lesão no tendão de Aquiles, né? Eu acho que ele vai usar essas próximas semanas, acho que agora estabilizando a questão do draft com as escolhas, vai sentar, vai ver como é que fica o mercado, né? Eu acho que o Nets eu apostaria hoje no Nets. Eu acho que é um time que tem mais a oferecer
e acho que é um dos times que estaria mais disposto a oferecer também algo de valor pro, pro Bucks, né? Eu acho que principalmente envolvendo o Pelicans. Eu acho que a chave para essa troca do Giannis, né, vai ser algum time conseguir envolver o Pelicans na jogada, porque o Pelicans controla os dois próximos drafts do Milwaukee Bucks, né, 2026 e 2027, pela troca do Drew Holiday lá atrás ainda. Essas escolhas estão todas, 26 e 27 estão com o Pelicans pela troca adquirindo o Holiday, e 28, 29 e 30 estão com o Blazers pela troca do Holiday pelo Lillard, né? Então, assim, o Bucks está numa situação complicadíssima, ele não pode. Ele tem que tem um movimento muito certeiro para fazer para não correr risco de virar o que o Nets virou há 12 anos atrás, aí, com a fatídica troca do Celtics. O Suns atual, apesar que o Suns ainda tem algumas moedinhas de troca pra se erguer, né? Bom, eu sinto que Giannis tem andado bastante por Nova York, né? Ele tem aparecido bastante lá. Deve estar olhando a vizinhança. Já deve estar no quinto andar vendo as casas já, né? Dando uma olhadinha, vendo o preço de aluguel. E assim, sejamos sinceros, né, André? Numa situação em que você tem uma concentração absurda de superestrelas no Oeste, você tem um Spurs que vai vir mais forte, um Trailblazers se reconstruindo, e aí mais duas picks aí, as duas primeiras picks vindo também pro Oeste, é mais inteligente ficar no Leste, né? Vai fazer o quê no Rockets? Ganha por um time, uma conferência mais tranquila e depois briga na final, né? Total. Ontem, entrando num grupo de amigos, a gente comentou justamente isso. Como é que todos esses movimentos a gente não vê um Durant ou um Booker mesmo, né? Por exemplo, são os dois principais nomes no Oeste que precisam ter uma mudança aí. Como é que eles não estão falando de Leste, né? Eu sei que o Booker tem toda a questão acho que ele tem uma se encontrou muito em Phoenix, né? Acho que pessoalmente dá pra ver que o estilo dele, a vibe dele é toda de lá, né? Mas eu realmente, se eu sou uma estrela querendo mudar, eu olharia Nets, olharia Heat, né? Que sempre são times dispostos a se mexer, o próprio Raptors, se for, porque o caminho é completamente diferente, né? Eu acho que eu tava vendo, se for parar pra ver, assim, barrando alguma mudança muito drástica, acho que o Jazz vai ser o único time no Oeste ano que vem que não vai estar brigando mesmo, né? E ainda assim não vai ser, acho que não vai ser tão ruim assim, tão fácil de enfrentar. Não vai ser um time de novo de 15 vitórias, né? 17 vitórias, como foi esse ano. A situação no Oeste só piora e esse draft veio para piorar ainda mais. E já que entramos nesse assunto, como não mencionar, né, André? A loucura que aconteceu, a loucura que, enfim, tava nas odds, né? Eram odds baixíssimas, eram odds baixíssimas. A título de curiosidade, essa combinação das bolinhas, né, do top 3 era uma probabilidade de 0,014. Bem 0,0014, né? Bem absurda, bem improvável de fato. Mas enquanto houver uma porcentagem, existe chance, né, André? A gente tava até falando sobre isso no Twitter, porque tem momentos que de fato as coisas parecem compradas, né? Tipo, a coincidência é tão grande que seria mais fácil só roubar, né? Seria mais fácil só mentir. E inclusive você fez uma thread, eu vi muita gente falando sobre como essa mudança da loteria, colocando odds iguais para os três primeiros, né? E não mais favorecendo em ordem decrescente, acaba diminuindo as chances das piores franquias de ficarem no top 3, né? Queria até que você falasse um pouco da thread que você fez e daquelas odds, e também explicar pra galera que ficou um pouco revoltada o porquê que, pelo menos hoje em dia, né? Eu não posso falar sobre 20, 30 anos atrás e todos aqueles outros drafts, Pat Ewing e tudo mais. Hoje a gente pode considerar confiável, até porque todo aquele pessoal que senta no palco também vê o sorteio acontecer nessa linha, né? Exatamente. O do Patrick Ewing tem. A teoria toda começou nisso, né? No Patrick Ewing, porque ainda era uma época que era um envelope, era bem sorteio
tipo Domingão do Faustão, show da Xuxa, né? Os mais antigos vão entender a referência, em que eram colocados os envelopes e o David Stern puxava, de olho fechado, puxava envelope. Então a primeira teoria era que o David Stern teria colocado no freezer o envelope do Knicks, para que a hora que ele pegasse o mais gelado, opa, é o Knicks. E teria dado o Patrick Ewing pro Knicks em 85, né? Foi daí que começou vem desde aí essas teorias de conspiração, né? E hoje é praticamente impossível. Eu falei, né, no Twitter, eu falei, a gente está falando de um sorteio auditado por uma empresa, né, a Ernst Young, uma das 4 grandes ah, empresas de auditoria no mundo. Eram 5. Justamente uma faliu pelo escândalo com a Enron, né, em 2008, né, nos Estados Unidos. Então a gente vê assim, um nível que teria que chegar para alguém se envolver. E por que vai arriscar, né? A Ernst Young não é uma empresa aberta em bolsa, ela está em bolsa, é uma empresa privada da Inglaterra, mas está em mais de 150 países, fatura mais de 50 bilhões, faturou mais de 50 bilhões só no ano passado. Então eles não vão arriscar a reputação deles e o negócio deles, principalmente, né, num sorteio com a NBA. E o sorteio, a NBA solta o vídeo da reunião do sorteio. Aquele pessoal que está na TV, não viram o sorteio, né? São outros representantes de time que eles ficam numa sala trancados, tira celular, passa a revista de escuta, tudo. O Zach Lowe sempre participa desse sorteio, algumas pessoas de mídia, né? O sorteio é realizado ali. Depois, quando passa na TV, esses caras já sabem, só que eles não. Eles assistem pela TV igual a gente, mas já sabendo o resultado, são os únicos. E diz que a pessoa que tira a bolinha, ele fica de costas pro painel, porque o sorteio ele é feito com combinação de quatro bolinhas, né? Sorteio, se não me engano, é de 1 a 14. Quatro sequências de 1 a 14. Eu acho que as primeiras são tipo 4. E aí depois define a partir das combinações. Isso, aí disso dá mil e uma sequências. Eles descartam uma que acho que é 11, 12, 13, 14. Essa sequência nunca vai ser sorteada. Para ficar em 1000, aí essas 1000 são distribuídas nessas odds que a gente vê passando, né? O 14% para 1, 2 e 3, etc, etc. E cada time recebe essas combinações de números entre 1 e 14 que vão dar essas 1000 combinações, né? Então, assim, o cara que sorteia, ele fica com um reloginho na mão, de costas pro painel. Então, ele fica a cada 10 segundos, ele sorteia uma bolinha. Então, ele sorteou a primeira, deu caixa, se não me engano, foi a 14. Isso já descarta vários times, né? Que subiram para a primeira. Ele sorteia a primeira escolha, depois sorteia a 2, 3 e 4. É o inverso do que mostra na TV, né? Então, é um cara de costas, com um relógio só, que ele tem que, a cada 10 segundos, ele tem que sortear uma bolinha, sem ele ver a bolinha que está sorteando, sem ele ver quais tem. Então, assim, teria que ser um negócio extremamente absurdo para ter uma chance de armação, né, na escolha. Então, assim, é um processo auditado, é tudo. Todo mundo já tentou ver, já tentaram achar brechas e, assim, não tem. Realmente a chance é aquela coisa. 1,8% a chance é pequena, mas existe. E como eu falei lá no fio, né? Hoje o pior time, ele tem mais de 60% de chance de ficar fora do top 3, né? Que é o que aconteceu. Assim, acho que nunca tinha acontecido dos 3 piores caírem para os piores cenários. Mas se for ver, unitariamente, é a maior chance que cada time tinha de acontecer, né? O Jazz, por exemplo, que era o pior, ele tinha 48% de chance de cair na 5. Né? Era o maior odd dele. O Washington caiu para 6, ele tinha 20% de cair para 5, para 6. Era a segunda pior. E o Charlotte, que caiu para sétimos, né, se não me engano, ele foi o que deu azar mesmo, porque ele tinha só 7%. Era o menor odd dele de todas as escolhas, ele tinha 93% de ficar no top 6 e caiu justamente para sétimo, né? Não, o Charlotte ficou em quarto, né? Errei, o contrário. Ele tinha 12%.
Charlotte foi um que não caiu. Mas o Jazz e o Wizards, né, que caíram forte. Mas eram as maiores chances deles. Então, assim, quer jogar com os odds? Tem que entender que também tem o outro lado, né? Realmente, 14% é a maior chance que algum time ia ter de conseguir o Cooper Flag, mas não era, mas eram 86% de chance de não conseguir, né? Então, assim, é um jogo que joga e é o risco que tá aí, né? Todos estão correndo. E aí a gente tem o Spurs, que é o primeiro time a subir 3 anos seguidos na loteria, com a pick 2, e uma peça do destino, um, um presente pela imbecilidade de Nico Harrison. Como você chama essa Cooper Flag caindo em Dallas? Um Dallas que no ano que vem não tem um ball handler pra passar essa bola pro Cooper Flag, né? Como fazer com esse rookie? É absurdo. Eu acho, talvez, eu não sei se eu iria atrás de um. Eu acho que não dá pra confiar só em. Acho que o Dinwiddie ainda é free agent, né? Talvez ele renove, porque não deve ter tanto mercado assim. Mas o Kyrie lesionado, né? O Cooper Flag tem um playmaking bom, né? Principalmente para um ala. Mas eu acho que eu não gostaria que a primeira escolha, com a pressão que ele vai ter, dele ser o único jogador, né? Porque depois o resto do time é AD. A gente sabe que o papo de fazer um hub em volta do AD não, é só papo mesmo, não existe, né? O Clay também não arma. Então eu acho que tentaria usar o Gafford, que parece que quer dinheiro, né? Ele quer ser pago como um pivô titular. E o PJ Washington, né? Que eu acho que é quem perde a vaga de titular nesse elenco com a chegada do Cooper Flag, né? Eu acho que eu iria atrás de um armador para conseguir esse cara enquanto o Kyrie não volta, né? Veremos. A verdade é que a sorte sorriu quando a competência não existe, né? Absurdo. Não sei se viram. Nico Harrison sendo premiado pela sorte, não pela competência. Acontece. São como as odds, né? Exatamente. Exatamente. Pode acontecer. E aí a gente vai ver, né? Porque ele disse que tinha arrumado a timeline desse time, um time que vem mais velho, mais preparado, e aí, obviamente, Kyrie se machuca feio. Mas agora você precisa pensar diferente. Você pegou o grande novo nome da liga e talvez você se, se depare com a necessidade de fazer movimentações para que o time se torne mais jovem ao redor dele. A ver. É muito novo, né? Ele tem 18 anos só. Ele só vai fazer 19 em dezembro, no meio da temporada já. É um jogador muito novo. Ele classificou no high school para poder entrar nesse ano no draft. Ele era a turma 26. Então, e aí tem todas essas problemáticas a ver como o Cooper Flag também se sente em Dallas, né? É difícil chegar também numa franquia depois de ver que a última grande super estrela e futuro foi despachada da noite pro dia. Exatamente. Tem tudo isso. Existe loucuras e loucuras a ver se Nico Harrison faz mais alguma, né? Vai que o cara mete uma troca. Não dá pra duvidar, né? Acho que qualquer coisa que a gente fale hoje de Nico Harrison, isso não vai fazer, não tem lógica nenhuma. Velho, ele não trabalha por lógica, né? Pois é, falando em sorte, vamos falar em má sorte então, André. Vamos entrar nos jogos. A gente não vai falar do Warriors e do Timberwolves, que a gente vai deixar para falar amanhã, já que tem jogo hoje. E, e entramos mais em Celtics e os jogos de ontem, né? Pacers fechando a série e Oklahoma, grande Oklahoma, jogando como adultos. Muito bom de ver. Mas a começar pelo Celtics e pela má sorte, derrota dura, né? Difícil, 3-1 na série. Era um início muito promissor, como foram todos os jogos, na realidade. 14 pontos de desvantagem no terceiro quarto, uma atuação maravilhosa do Jason Tatum, a melhor na série dele. E aí vocês vão time desmoronando na segunda metade, né? Até que dessa vantagem aí começa a desmoronar legal. Perde o controle ofensivo, mas também perde o controle defensivo. E aí o Jalen Brunson faz aquele takeover, lidera o time com 39 pontos e 12 assistências. É, numa, numa noite muito inspirada, óbvio, do Brunson,
mas com uma performance que eu acho que reforça essa coletividade do Knicks. Reforça como o Karl Anthony Towns foi muito importante. Essa troca muda o patamar desse time. São 23 pontos e 11 rebotes, dominando um jogo interno, expondo fragilidade de várias partes da defesa do Celtics, que, com o Porzingis que está doente, já entendemos nessa questão, facilita ainda mais o trabalho deles. A título de informação, o Knicks fez 64 pontos no garrafão contra 32 do Boston Celtics. Isso aqui é um amasso. É um verdadeiro amasso de um time que morreu abraçado com o Porzingis, né, André, nesse jogo. Sabe-se que ele tem alguma coisa, a gente não sabe muito bem o que ele tá doente, que é algo viral e reflete no jogo dele. Ele tá muito mal nessa série, mas antes de eu entrar no número dos jogadores, queria saber o que você sentiu desse garrafão do Boston Celtics tentando segurar um Knicks imparável. Pois o Porzingis é um só a carcaça mesmo, né? Ele já é magro, o físico já não é o forte dele, mas acho que tá ainda pior. Muito estranha essa doença, né? Ele perdeu, acho que 10, 15 jogos em março, voltou, jogou a primeira rodada inteira, parecia que tava bem, né? De repente, como ele entrou nessa. Quando entra em quadra muito mal, não consegue nem ver. Não sei o que ele tem. E ele é essencial para o Celtics, né? Acho que ele funciona e o Horford funciona bem também quando estão os dois juntos, né? A gente viu ano passado, resultou em título, obviamente. Mas acho que realmente a ponto de ver que o Mitchell Robinson está tendo um papel importantíssimo, mesmo acertando 20% de lance livre, né? Faz o hack a Mitch, mas não tem impacto, ele ainda assim ele tem um impacto positivo no plus-minus, em quadra mesmo a gente vê, não precisa nem de número para mostrar, né, como o Knicks ah, abusa disso, aproveita do físico no garrafão e o Celtics simplesmente não consegue parar, né? Não consegue parar e Porzingis está com 27% de field goal, 20% na bola de 3 e 69% nos lances livres. E um Boston Celtics que trava, né? É difícil a gente traçar um comparativo entre o que está acontecendo com o Cavs e o Boston Celtics, porque eu acho que são retratos muito diferentes de coisas que não estão dando certo, né? O Boston Celtics, desde o primeiro jogo, se mantém na sua filosofia. Diz, eu vou jogar do jeito que o Boston Celtics joga e eu não estou disposto a mudar isso para vencer. Faz alguns ajustes pontuais, obviamente, ajustando a marcação e ajustando jogadas, mas o desenho, né, o raio-x desse time continua o mesmo. Para um Knicks que é muito camaleão, né? Parece que esse Knicks consegue responder e ajustar. O que é mais impressionante ainda, no meio do jogo, tudo que é proposto pelo Boston Celtics, de novo, que já não é muita coisa, né? E aí você tem uma união de um time que combina para muitos pontos na rotação titular, que a gente sabe que não depende muito do banco, então está acostumado com isso, mas que sempre começa um pouco devagar. Esse Knicks vence as partidas, mas começa sempre tomando uns 20 pontinhos. Para você, é um time que espera, de certa forma, e analisa o cenário sabendo que pode virar a qualquer momento? Ou tem problemas iniciais de concentração e de execução? Eu acho que é mais. Eu não sei se. Tem o Alexandre do Rádio Knicks, né? Ele falou num pod, ele falou, é um time que se recusa a perder. Eu acho que acho que foi uma boa forma de descrever esse Knicks, né? Eles têm uma cadência deles, né? Acho que você vê, eles não vão acelerar, o jogo vai ser daquele jeito deles. O Tibbs, eu acho que tá tendo, por todas as críticas que a gente sempre teve do Tibbs Ball, né? Principalmente a alta minutagem dos jogadores. Eu acho que ele tá tendo boas séries de ajustes, coisa que a gente não via muito, né? Realmente dá pra ver assim que ele em quadro durante o jogo, ele fazendo os ajustes para corrigir. Alguns minutos ele mesmo
ele tira, vai em lineups assim, completamente estranhos, ah, sem catch, sem até o Deuce McBride, né, que traz um pouquinho de pontuação do banco, ficam só Brunson e mais ninguém para pontuar e dá jeito, ele consegue achar as bolas de três. No último jogo, o Mikal parecia que estava nos anos 90, né, fazendo arremessos no mid, no fadeaway, ele para tudo que é lado em cima do Boston. Eu acho que é um time pronto, assim, né, para chegar nas finais do leste e até final da NBA. Eu acho que se pegar contra o Pacers vai ser uma série muito boa. Vai ser uma série bem muito disputada, mas eu acho que é um time pronto até agora, né? Óbvio, a gente sabe quando chega nas finais um outro nível de pressão, de ajustes e cansaço e tudo mais, né? Mas eu acho que o Knicks hoje é um time que vê assim, não é sorte. Acho que assim como também no ano passado esse ano mostrou que o Pacers também não é sólido, né? Depois a gente vai falar mais sobre o Pacers ter chegado ano passado. Ano passado falaram, é por lesões, por isso e por aquilo. Talvez vamos falar um pouco do Knicks hoje também, esse ano também, né? Pela lesão principalmente do Tatum agora. Mas eu acho que esse Knicks tá bem redondinho mesmo para ir para frente. E é um Knicks que cresce no final, como eu falei, quando a gente pega esse último período. O Jaylen Brown faz uma quarta falta, né? E aí o time começa a arremessar muito de três, mais uma vez, e eu acho que como sempre, mas só acerta 3 das 12 tentativas que faz no terceiro quarto. E aí acabou atacar o aro, ninguém bate pra dentro e faz cesta. Joe Mazzulla mantém esse Porzingis e esse Celtics é atropelado. Mas no meio disso, no meio dessas intercorrências e jogadas, o Jason Tatum se lesiona, né? E é muito sintomático quando um jogador se lesiona sozinho, né? Ou é muscular ou é tendão de Aquiles. E a forma como ele vai pra frente e a perna dele meio que solta, já dizia um pouco do que a gente imaginava, né? Uma ruptura completa no tendão. Ele foi tentar pegar uma bola depois de um erro de passe do Jaylen Brown. Ele saiu de cadeira de rodas, na hora eu até falei, tomara que ele deu uma de Paul Pierce, né? É a mesma coisa no grupo. Exatamente a mesma coisa. Foi correndo depois, né? E eu tinha assistido. Você acredita? Eu tinha assistido o episódio do Poopers do Celtic City antes do jogo. Falei, vou ver que eu tô atrasada. Tinha acabado de ver. Eu falei, meu, o cara vai fazer igual. E, infelizmente, as coisas não foram como a gente esperava, né? Acho que todo mundo na NBA, a comunidade inteira ficou um pouco assustada porque é um jogador muito jovem, é uma lesão muito invasiva, é um ano de recuperação. Mas o Boston Celtics também foi muito respeitoso com o Tatum, né? Só postou o que aconteceu depois que ele já estava operado. Já começou a recuperação, já deu um sinal para ele, ó, você vai se recuperar. E até antes de passar a palavra para você, queria pegar alguns dados que o pessoal do Coast to Coast postou lá no Twitter também. O Tatum hoje, desde o draft dele em 2017, ele tem 585 jogos na temporada regular, é 92% de disponibilidade. São 121 jogos nos playoffs de 122 possíveis, 99% de disponibilidade. É o jogador da NBA com mais minutos em quadra desde que ele entrou na NBA em 2017. E ele se junta agora, vai se juntar quando saírem todos os times, ao Kevin Durant e ao LeBron James como os únicos alas desse século, com 4 times ideais da NBA consecutivos. Ele também, óbvio, lidera os playoffs em pontos totais. E ele é o único jogador ao lado de Larry Bird a conseguir liderar a equipe em múltiplas temporadas em pontos, rebotes, assistências e roubos de bola. São 5 temporadas aí seguidas já, com pelo menos 25 pontos por jogo. Isso já é ultrapassar o recorde do Larry Bird, que tem 4. E também é o jogador mais jovem da história do Boston Celtics a chegar aos 10 mil pontos. Uma franquia como o Boston Celtics, André, eu acho que é a que mais coleciona capítulos na NBA, jogadores importantes, históricos. O que o Jason Tatum faz com 27 anos, tem muitas lendas que são alçadas até um patamar maior que dele que não fizeram, né? Não tem. Não, e ainda tem mais algumas coisas a colocar nesse currículo, né?
2019 ele estava no time da Copa do Mundo, no Mundial, pelos Estados Unidos. 2020, 21, né, que foi pela pandemia, a Olimpíada em Tóquio, ele estava na medalha de ouro. E 2024, apesar de quase não ter jogado, né, agora em Paris, ele também estava. Então é um cara que, além de jogar muito, muita minutagem regular e disponibilidade em muitos playoffs, né, desde que ele entrou, o Celtics já está em playoffs, ele ainda nos verões ainda joga pelos Estados Unidos, né? Então, ele tem aí pelo menos três dos últimos 5 anos ele tava jogando o verão inteiro, então, não tem férias. O cara tá jogando o ano inteiro, né, de basquete, infelizmente. Agora vai perder um ano, isso você falou, o ruim é que o Celtics perde quase praticamente 2 temporadas, né? Perde essa. Ele tava tendo um jogo, inclusive, acho que um dos principais jogos da carreira dele nos playoffs, né? E é absurdo pensar pelo tanto de jogo que ele já teve. Ele tava com acho que 42 pontos, se não me engano, em 40 minutos. Ele tava literalmente carregando o time no jogo mais importante, né? No jogo ali para empatar, para evitar cair num 1-3 e perde, provavelmente perde a temporada regular inteira do ano que vem, né? A média de para retornar são 10 meses, né? O Kobe voltou em 10 meses, o Durant, que acho que é o paralelo mais próximo que a gente pode traçar, porque ele perdeu também, foi nas finais, né? Foi no playoff. Ele perdeu a temporada seguinte inteira, foi voltar na metade da seguinte, né? Então a gente espera que não aconteça o mesmo com o Tatum. O impacto é devastador. Na carreira dele é muito difícil e no Celtics também, né? Que você falou, já tinha papo de algumas mudanças. Agora talvez acelere um pouquinho, né? Porque a folha já está em 500 milhões de dólares com as multas, né? E todos os impactos que a multa traz hoje em dia. Queria também falar de um estudo que a Nájila postou. A Nájila é fisioterapeuta da seleção brasileira de rugby, inclusive estava nas últimas Olimpíadas, e ela sempre comenta sobre as lesões, né? Analisaram aí a ruptura completa dos jogadores de basquete de tendão de Aquiles. Foram 37 jogadores de 1990 a 2023, né? A gente sabe que a medicina evolui, mas a amostragem é essa e 78% dos jogadores retornaram ao jogo, mas 31% encerraram sua carreira após 3 anos de cirurgia, né? Entre os All-Stars, somente 22% voltaram ao mesmo nível. As reservas costumam voltar até com certa tranquilidade ao que eram antes nesse sentido. Mas o Jason Tatum é muito novo. É um jogador que não é marcado por muitas lesões graves. E eu acho que estar, primeiro, com 27 anos, já ter um título na prateleira para chamar de seu, a confiança do torcedor e a confiança da franquia torna essa recuperação e essa lesão um pouco menos devastadora, né? Acho que o Celtics tem plena confiança de que Jason Tatum pode voltar bem. E assim, creio eu que vai aproveitar o momento. Jaylen Brown também tem alguns desconfortos, tá atrasando o que pode ser um caso cirúrgico, inclusive. Talvez seja de fato o momento do Brad Stevens sentar os dois, deixar Peyton Pritchard e Derek White comandarem o jogo, trocar Drew Holiday e trocar o Horford, talvez o Horford se aposente, não sei. E obviamente o Porzingis. E ir pro draft, né? Tentar uma pick, tentar um jogador interessante para essa próxima temporada. Lembrando do CBA que tá cada vez mais apertado, conseguir um jogador de um bom calibre de loteria não seria dos piores, né? Para uma temporada que já tá fadada a existir sem Jason Tatum. Exatamente. E o Boston tem, né? 26, 27, eu acho que é aquela coisa, tem alguns males que podem ser que tenham vindo para bem, né? Consegue fazer essa ponte nesses 2 anos. Talvez o segundo ano não, né? 27, dependendo do que trocar, né? Se mantém e o Tatum se volta na metade da temporada 26, 27. Porque 2028, aí novamente aquela coisa o Spurs tem um swap, comanda swap com o Celtics, né? Então eles não podem se dar o luxo é protegida na pick 1, mas eles não podem se dar o luxo de entregar uma pick 2, 3 para um Spurs com o Embiid chegando no auge dele, né?
Então, eu acho que o Celtics tem esses 2 aninhos aí, as 2 próximas temporadas, talvez, para fazer isso, se reerguer, né? Esse ano eles têm 2 escolhas boas, a 20, boas pelo padrão de time que é, né? A 28, que é a própria, e eles têm a pique 32, logo no começo da segunda rodada. Então, eles devem conseguir achar 2 jogadores de rotação, algo que também é importante, né? Que para o Celtics, a gente vê que hoje eles têm 6 jogadores, 7 se contar o Preacher, 7 contando com o Preacher, né? O sexto homem do. Mas Luke Cornett, Sam Hauser são importantes, mas a gente vê que nos playoffs eles não têm a menor condição de jogar. Ah, e até faz uma certa falta. Lembro, acho que no jogo 2 ou no jogo 3, 1, eu não lembro agora, falando que o Sam Hauser não poder jogar, como isso ajudava o Knicks a explorar, porque o único reserva que entrava era o Peyton Pritchard e ele é muito baixo, né? Mesmo o Sandhauser não é o cara mais atlético, mas ele é 6'8", né? Ele tem ali seus 2 metros e pouco de altura por um Peyton Pritchard de 1,80 e alguma coisinha que ele tem. É uma diferença absurda, tá? Principalmente para um cara como o Jalen Brunson, que busca esses matchups, né? Então a gente vamos ver se o Celtics consegue montar aí um pouco, 2 caras de rotação para trazer do banco nessa escolha esse ano, uma escolha alta ano que vem, talvez, num draft que falam que é forte, né? Tem 5, 6 nomes no topo fortes, diferente desse ano que a gente tem um nome inquestionável, mas o segundo, né, o Dylan Harper, depois ele já cai o nível, ano que vem já falam pelo menos uns 3, 4 nomes muito fortes, candidatos a um, né, dependendo do que eles vão fazer esse ano no college, né? Mas talvez seja faz um ano ponte e volta para uma segunda carreira do Tatum, né? Já no começo dos seus 30 anos. Eu acho que ele ainda é jovem, 27 anos, dá para. Acho que ele volta e volta bem. Então, ele não é um. Por isso que é difícil, são lesões complicadíssimas, mas acho que o paralelo com o Durant dá para traçar um pouquinho pelo estilo de jogo, né? Acho que ele também não é extremamente atlético, aquela coisa que depende do jogo dele. Como teve gente falando, acabou a carreira do Derrick Rose. Lesão diferente, né? E 2, estilo de jogos também muito diferente. O Derrick Rose sem joelho ali, realmente não tinha o que fazer, né? Porque o jogo dele era baseado naquilo. O Tatum não, o Tatum tem muito fundamento, então trabalha muito essa parte do jogo dele. Eu acho que é um cara que vai poder, sabe, controlar o jogo, né? Velocidade e tudo mais. Você mencionou fazer uma ponte, né? Acho que é um pouco do que o Warriors fez para ser campeão de novo quando ninguém mais esperava, apesar de não ter utilizado muito bem a sua pique, né? Podia ter Haliburton hoje. Inclusive, vamos ao próximo confronto, porque o Cleveland Cavaliers é o cabeça de chave do leste e acaba de cair, né? Eliminado dos playoffs por um Pacers que chuta nessa série, André, 50% de field goal, 42% de 3 pontos. Absolutamente impactante para um time que quer ser campeão, né? Se conseguir manter esse aproveitamento na série, todo jogo eu abria ali o site da NBA para ver as estatísticas e tudo mais, e todo jogo os caras faziam mais de 50% de field goal. Não é normal. Seja por um excepcional ataque do Indiana, que não depende de ninguém, diga-se de passagem, né? A gente tem todos os titulares acima de 14 pontos de média e ninguém com mais de 20. E do outro lado também uma defesa que se esperava que fosse das melhores, especialmente ali falando do leste, e não corresponde, né? Como eu mencionei, o Pacers não tem uma super estrela absoluta. O Haliburton é, obviamente, o líder da equipe, é 2 vezes All-Star. Ele foi o primeiro jogador da franquia dessa era, né? A marcar 30 pontos, né, em um jogo nessa temporada. Tem o Rick Carlisle para chamar de seu, que é um trunfo absurdo, né? O rei das estatísticas antes das estatísticas existirem, basicamente. E aí você tem um garrafão com Miles Turner, que é outro cara que voa abaixo a temporada inteira, sempre tá envolvido em rumores de troca e tá entregando demais. E aí você tem falsos médios jogadores, né? O Nembhard,
o que ele consegue contribuir é absurdo. O Obi-Toppin, o Maturin, é um time completo e eu acho que é o que mais define essa coisa de jogo coletivo, né? Os números definem, você olhar define, é de fato uma simbiose entre todo mundo. E aí você tem uma eliminação do outro lado, para um time que perde 3 dos 5 jogos da série em casa, perde todos os jogos contra o Pacers nessa temporada, né? Por 0-5 em casa para o Indiana Pacers. Eles não tinham sido derrotados em partidas consecutivas durante toda a regular. Varre o Miami Heat na primeira rodada e aí não consegue acompanhar o ritmo. Todos os cabeças de chave eu acho que sentiram esse ritmo da segunda fase. Até porque todos os mandantes começaram perdendo. Mas o Cavaliers é um que demorou para assimilar esse ritmo, né? O Donovan Mitchell faz uma série absurda, 34 pontos de média. E ontem eu vi torcedor do Cavs dizendo que ele deveria ser trocado. Donovan Mitchell era quem estava segurando a partida até o final. Era quem estava proporcionando esse time a chance de continuar sonhando, né? Em vários momentos eu falei, esse jogo já acabou. E o Donovan Mitchell ia lá e colocava o time de volta no jogo mais uma vez. E esse Kevin simplesmente não teve resposta, né, André? Você acha que isso é um reflexo um pouco desse primeiro trabalho do Kenny Atkinson também como técnico? Ele não soube encontrar saídas ou eram jogadores de fato que não estavam conseguindo capitalizar? Eu acho que tem duas coisas, Agatha, que eu vendo assim, né? É um time jovem ainda, né? O Donovan é o mais velho aí, com 28 anos, mas muita experiência já. O resto dos jogadores do Cavs é o primeiro ano com o Atkinson, né? Mas já é um time que tá indo, que foi pela terceira vez para os playoffs, né? Ano passado caiu na mesma segunda rodada. Agora eu não lembro qual que foi a ordem do ano passado, se foi Knicks e Magic ou Magic e Knicks. Acho que eles perderam pro Magic, agora não lembro de cabeça. Como foi, eu lembro, teve uma série muito boa contra o Magic, de 7 jogos. Mas enfim, eu acho que eu acho que é mais questão eu acho que foi muito questão de ter perdido um pouquinho da essência do jogo deles, né? Porque eles fizeram a temporada inteira. Que foi um time que não acho não, independente do leste ser mais fraco do que o oeste, né? Um time que ganha 64 jogos, são 64 jogos, né? Inclusive, são 41 contra o oeste, né? Então não, são 30 contra o oeste, né? Os 52 contra na própria, são 52 na própria conferência. Não acho que seja um time ruim. Só acho que vendo os jogos assim, era muito claro que não tinha o passe, a bola trabalhada, a busca para achar o melhor arremesso, né? Acho que ficou muito dependente do Spider, até absurdo alguém cogitar trocar ele, né? Dá pra ver o cara no final tava praticamente sem perna, talvez até tenha alguma. Acho que ele teve uma lesão, né? Falava que ele tava torceu o tornozelo. O cara tava no sacrifício. Eu acho que simplesmente o Garland sumiu, né? Ele também, acho que também teve lesão, perdeu acho que o jogo 2, mas o resto do time sumiu e perdeu muito isso. Então, assim, dá pra ver que era um time que ficou buscando muita bola de três, até ontem, em alguns momentos, parecia aquele, o jogo bem ruim os dois jogos ruins do Celtics, né? Arremessando lá 2 de 58. É, foi na metade final do terceiro quarto. Acho que o Cavs ainda tava à frente, tava acho que 68, 63, alguma coisa assim. E eles erravam a bola de três, o Pacers voltava, trabalhava a bola, marcava uma cesta. De dois ou de três quando vinha, independente, ou falta. E nisso o Pacers foi. Abriu, chegou até acho que 80 a 65, alguma coisa assim, 78, que o Ty Jerome fez 2 bolas de 3. Depois eu até fui ver, no terceiro quarto, o Kevin chutou 3 de 10. Primeiro que ele entra, né? Que É, eu não tava confiando nele, ele um entra jogador que no jogo. foi muito importante na temporada regular, mas nos playoffs não conseguiu entrar, né?
perdeu muito dinheiro. Então, inclusive, é um cara que eu acho que perdeu muito dinheiro nesses playoffs, porque ele vai ser free agent, né? E o Pacers, por outro lado, sistemático, né? Sabia o que estava fazendo, trabalhando demais a bola, fazendo passe, aquele passe extra. Né? Até no final teve, acho, a bola que acabou o jogo de vez foi um corner tree do Miles Turner. É um lugar que ele normalmente não fica tanto. Ele arremessa muito mais de frente para a tabela, né? Mas a bola trabalhando demais, a bola rodando. Os jogadores, né? O Nembhard entrando muito bem. Você vê toda vez ele estava fazendo o passe certo. O Aaron Nesmith, né? Pegando rebote, pegando muito rebote. Bola, eles chamam, né, de 50-50. O Peixes ganhava quase todas. Então acho que foi muito isso. É um time extremamente bem treinado, redondinho. Acho que cada um sabe o papel que tem ali, né? Não tem muito essa coisa da estrela e os outros só fazem o que sobra. Dá pra ver o Haliburton trabalha muito bem, envolve muito bem. Eu acho que é um time que chega com chance real de final, mesmo que pegue o Knicks, né? Eu acho que vai ser uma baita de uma série. Grande chance de ser isso, né? O Celtics não vai, infelizmente, não vai conseguir virar um 3-1, ainda mais sem o Tatum. Mas eu acho que está muito claro disso. Eu vi muita gente também falando, acho que o Kevin está desse jeito, perder vergonhosamente dessa forma, tem que aproveitar e trocar tudo. Não sei, eu acho que não. Acho que a NBA está mostrando cada vez mais a importância e a necessidade de rotação, né? 7, 8 jogadores de verdade. E acho que uma coisa que tem que lembrar é que o Cavs trocou 2 por 1 esse ano, né? Eles trocaram o LeVert e o Niang pelo DeAndre Hunter. Então eles foram para uma pós-temporada com um jogador a menos. Então tudo isso acho que não tem porquê, eu acho, fa- pensar em trocar. Teve gente até falando assim, aproveita, troca Garland e o Jarrett Allen pelo Giannis, né? Aposta tudo porque tem que ir. Pô, é muito difícil. Você tem uma situação toda controlada de folha, tem um Isaac Okoro que não entra, né? Tá com um contratinho baixo, dá para trocar ele. O Dean Wade também ganha um salário razoável para conseguir pegar esses caras e trocar por um jogador de rotação e repor o que perdeu, né? Quando trocou o Levert e o Niang. Eu acho que não tem por que ainda achar que se desesperar, não acho que seja. Foi desaponta, claro, porque 64 e 18, né? Você espera que pelo menos na final da conferência chegue, mas o Pacers eu acho que também não é um time 4. Eu acho que eles tiveram aquele começo muito ruim de temporada. Se joga 10% a mais aquele começo que foi horrível, principalmente do Haliburton, né? Esse time era para ser 2 ou 3 no chaveamento, né? Então acho que não é. Acho que a torcida do Cavs precisa ter um pouquinho de calma também, esperar e ver como é que volta no que vem. E volta, né? E refletindo muita coisa, essas vitórias. Vitórias são legais, mas as derrotas são o que ensinam. Eu acho que, até falando nesse rápido aprendizado, já vou puxar o gancho pro KC, que é o que nos debruçaremos mais. Eu acho que é a série mais legal desse round, é a série mais acirrada, é uma série que tá se dobrando para vários lados enquanto ela acontece e tirando o melhor dos dois times, né? Com exceção daquele jogo que foi um verdadeiro blowout do Denver Nuggets, que claramente desistiu, o que a gente vê nessa série é o reflexo de dois times que querem muito vencer, de times que têm um elenco de apoio que conseguem segurar seu elenco titular quando o elenco não tá bem, e de dois jogadores absolutamente craques, né? André, vou deixar você começar falando sobre o que você tem visto dessa série antes desse jogo. Como você reflete sobre o caminho que o OKC percorreu, o caminho que o Denver Nuggets percorreu, para chegar nesse jogo 5 que era muito pivotal, né? Quem vencesse seria, até depois dessas lesões, depois de um Curry lesionado, depois de um Jason Tatum, talvez o time favorito, quem sair dessa conferência é o time favorito a ganhar a NBA, acredito eu. Sim, provavelmente. E é aquela coisa, é um jogo que
Acho que mostra como a série tá tão disputada que, por exemplo, agora 3-2 OKC, né? Você tem que para pensar que o Nuggets vai precisar ganhar 2 jogos seguidos do OKC, né? É muito difícil. O OKC perdeu 2 jogos seguidos 2 vezes essa temporada. Uma bem no começo e a outra agora já no final, naquela sequência ali, Rockets e Lakers, aquele primeiro jogo dos dois em seguida em OKC. Ah, foram as 2 únicas vezes na temporada inteira que o OKC perdeu 2 jogos seguidos. E agora o Nuggets vai precisar fazer isso numa série extremamente física, os jogadores completamente, né, exaustos. Viu ontem o Jokic, ele descansou 4 minutos ontem no segundo quarto só, no começo do segundo quarto. Foi o único. O resto do jogo inteiro ele jogou. Q1, Q3 e Q4 ele não saiu de quadra. E é um jogador que vem já de uma minutagem muito alta, né? Assim, mas você vê que ele simplesmente não desiste. O cara, ele não vai largar. E às vezes a gente questiona as motivações dele para basquete, se ele vai querer jogar até muito tempo, se ele se importa mesmo. Tem os memes do cavalo, né? Que ele termina a temporada, ele sai correndo para andar a cavalo na fazenda dele. Mas é um cara que se importa demais e quer muito, né? E acho que isso é o que tá mais dando cancha pro OKC, né? Que ontem até quando vendo o finalzinho do Pacers eu falei com os amigos, eu falei, olha, a diferença que faz um time que passou por esses estágios, né? O Pacers ontem estava muito tranquilo no final, até voltando só um pouquinho só para contextualizar, né? Dava para ver o Kevin estava desesperado jogando em quadra, né? E cada bola que o Pacers fazia ia tirando um pouco da torcida do campo e cada vez e aí foi tirando cada jogador por jogador até o ponto que acabou a série. Então dá para ver como isso não tem como ensinar isso, né? Não tem como ensinar contra um Charlotte Hornets numa terça-feira à noite como você vai jogar num jogo 5 de segunda rodada. Tem que estar ali. E eu acho que tá sendo a série, a melhor série possível pro OKC, porque eles estão passando por isso, né? Eu lembro que foi o jogo, acho que foi o jogo 1, né? O blowout, né? Que teve. Eu vi gente falando assim, viu, ao lado ruim de ter dominado tanto a regular, não passou por situação nenhuma de clutch, não sabe como funciona. Mas dá pra ver que um time muito bem treinado, um elenco muito bem feito, sabendo o papel, como os caras responderam. Eu acho que cada vez que o Nuggets deu uma pancada, o OKC tá mostrando que sabe responder. Ontem a gente pega o próprio começo do jogo, foi muito isso, né? O OKC abriu 12-2. O Denver parou, já pediu um tempo, respondeu com 11, acho que 11-2, se não me engano, depois na volta. Né? Parecia que foram 2 jogos completamente diferentes ali em questão de minutos no primeiro quarto. Mas acho que os ajustes que o OKC está fazendo, que o Daigneault, por exemplo, foi um cara que ano passado eu questionei demais, porque ele foi muito mal, né, contra o Mavs, né? Largando o corner tree ali a qualquer custo e não fazendo um ajuste. E a gente vê ele fazendo ajuste jogo a jogo, né? O Q4 no jogo 4 o Dort não jogou, né? E ontem, sem o Dort, esse jogo ia para Denver com as costas com a parede, né? O Dort matou as bolas de 3, mas foi muito, muito importante no quarto quarto, né? Aí, por outro lado, o Cason Wallace, o Aaron Wiggins, que foram importantes no jogo 4 praticamente não jogaram no quarto quarto ontem. Né? E, assim, e dá para ver que o time tá tranquilo com isso, porque eles sabem que não é pessoal, não é agenda contra o jogador, nada. É simplesmente hoje eu preciso disso, que você não tá entregando, você não joga, né? Vai pro próximo. Então acho que assim, tá sendo muito legal ver o crescimento do OKC, a cancha que estão ganhando, e acho que numa final que seja contra o Wolves ou Warriors, né, que também quase encaminhado para Wolves, eles já vão com outra cabeça, tendo visto como é jogar contra um time com um jogador tão forte que pega a bola como é assim, né? Enfrentaram o Luka no passado, perderam, estão agora enfrentando um Jokic. Próxima rodada, se tudo caminhar como tá se desenhando, né? É um Ant que também não perde, não quer perder de jeito nenhum, tá jogando muito, vai vir se caminhando. Ó, o Curry se lesionou, mas tá vindo de eliminar Luke e LeBron e agora Curry, né? Um cara
ganha, vem com moral, também vai querer. E é aquela coisa, 4 jogos para chegar nas finais, né? Tem jogador que nunca chega nem perto de playoffs na carreira. Você tá ali a 4 jogos de conseguir chegar nas finais, os caras vão dar a vida, vai dar a vida mesmo ali. E o caminho vem se abrindo ao longo dos playoffs, né? É óbvio que a lesão do Tatum é horrível, mas um time que quer ser campeão, viu um Boston Celtics desmoronando. Se isso não te dá gás para ser melhor no próximo jogo e vencer nessa janela de oportunidade, não sei o que dá. É o que o Boston Celtics fez na temporada passada. Passou por vários times com jogadores lesionados e aproveitou cada um deles, porque é isso que se deve fazer quando você vê a oportunidade, né? Você não pode escolher. Se você não escolhe adversário, você também não escolhe. Pega o que tá da frente e vai, né? Exato. Você pode aproveitar suas chances. Inclusive, eu pensei que ontem o Cavs viria um pouco mais nesse gás. Uhum. Sentido de tipo, o Celtics está fora, a gente vencendo isso, a gente se reorganiza, enfrenta o Knicks que, enfim, tem uma outra construção de elenco, né? Faz o jogo de outra maneira. Mas, bom, sobre o Oklahoma, vamos meio que falar por quartos, porque eu acho que o primeiro quarto já foi muito diferente do jogo anterior. O jogo anterior era um jogo muito nervoso, em que ninguém conseguia acertar e todo mundo apostou bastante na defesa. Esse primeiro quarto, não. É uma trocação sincera, os jogadores são mais soltos, são dois times mais fluidos, né? Tentando apostar num pace maior para pontuar mais, né? Fazer volume. O Jokic ontem tem uma atuação monumental, acho que a gente pode adjetivar dessa forma, são 44 pontos, 15 rebotes, 5 assistências, fora o show, e show para os dois lados, né? Porque ele faz o impossível, mas ele adora cavar uma falta também, e é normal, da mesma forma que o Shai faz do outro lado, né? Mas ele tem tido muita dificuldade de passar o Jalen Williams, né? O J-Will, durante essa série inteira. E ontem ele chega com mais respostas, eu acho que é cuidando um pouco mais do arremesso. Ele tinha acertado só 33% nos últimos 3 jogos. Consegue voltar, reacender. E eu fiquei pensando também nos lances livres, né? Se ele acertaria todos, porque no jogo passado tem um momento pivotal em que ele erra 2 lances, deixando a gente a 2 posses. Ontem 100% nos lances, 71% de field goal, de 3 pontos e 68% de field goal com bolas espíritas, igual aquela do final. Mas eu separei lance a lance dos últimos 4 minutos pra gente falar depois e a gente entra nessa bola. O Thunder tá claramente nervoso, né, André? Isso é óbvio. É um time jovem, sem essa experiência. E pela primeira vez nos playoffs, pega um time campeão. Não só campeão em sua história, mas um elenco campeão, tentando fazer de novo. A gente tinha pego um Pelicans, depois pegou um Dallas que iria à final, e aí a gente pega um Grizzlies, e agora esse Denver. Um Denver num nível de dificuldade para esse time mental e físico muito além do que a gente experienciou, e que consegue colocar jogadores específicos para terem noites muito boas. No jogo que a gente perdeu, eu falei, o Michael Porter Jr. hoje chutou para 86%. Ele não vai fazer isso até o final da série. É impossível. E outra, ele está com o ombro machucado. Ontem a gente viu um jogo de 0 de 5 para o Michael Porter Jr. na bola de 3. 14% de field goal, terminando a partida com 30 minutos e 2 pontinhos. Um jogo também atípico do Aaron Gordon, né? 20% na bola de 3. Ele tentou fazer uma bola no final que não cai, acho que pela primeira vez, né? Todas as outras bolas dele tinham caído. E um Christian Brown com muita dificuldade também dos titulares, né? Jamal Murray, entraremos em detalhes em breve. E aí, dos reservas, a gente tem o Russell Westbrook chutando 14% também, que é o líder em pontuação dos reservas nesses playoffs, né? Eu não sei como tá pós-noite de ontem, mas até então era. E sendo muito, muito, muito essencial para dar o pace desse Nuggets e para contribuir com esses pontos vindos do banco. Inclusive, foi um amasso. O pessoal aqui já conhece o barulho da comida dos meus gatos, né? Ontem foi um amasso nesse quesito. E aí a gente assiste um Denver Nuggets
que continua muito gigantesco, né? Muito difícil de ser batido. Mas um Oklahoma City Thunder, como o time mais jovem a chegar onde chegou, que aprende também numa velocidade que eu particularmente nunca vi. Você que tem muito mais anos de NBA que eu, pode falar. Eu acho que para um time ser campeão, ele precisa suportar um processo que consequentemente vem com muitas falhas e fracassos, né? Mas esse time aprende numa velocidade recorde e de forma tão insana que eles conseguem colocar em prática no próximo jogo, que às vezes times demoram uma temporada inteira para aprender. Te assusta esse nível de evolução desse time? Ah, assusta, acho que não tem nem como não, né? E você comentou o Jay Will, né? O Jalen Williams. Ele era um cara que ninguém contava com ele pra essa série, né? Todo mundo falava, ah, beleza, Jokic vai pro Hartenstein, minutos que não foram o Hartenstein vai ser o Chet, né? E o Daigneault simplesmente metendo ali 10, 15 minutos de Jay Will que estão afetando demais o Jokic, né? Eu não sei se ele não conseguiu 100% ler ou pegar o físico, né? O jogo mais físico, porque é um jogador completamente diferente do Hartenstein e do Chet, mas ele tá incomodando demais. O Zach Lowe, hoje pela manhã, até tweetou. Ele falou: Nossa, eu fui ver. O Jay Will jogou 12, 13 minutos só, mas não parece que foi só isso, não. Parece que foi muito mais pelo impacto que ele teve no. Né? Então, trazer isso, trazer esses caras assim, dessa forma, era algo que não esperava um ajuste tão rápido assim do Daigneault, né? Até pelo histórico dele, do ano passado, né? Dele não mostrar. Mas eu acho que veio bem diferente. O jogo ontem foi muito rápido, né? A velocidade como o time começou o jogo, né? Puxando muito e pontuando muito bem em transição. Ontem foi um negócio absurdo. Não terminou tão. O volume acabou ficando no volume normal, 11% em transição só, mas o OKC pontuou demais. Né? Eu gosto sempre do Cleaning the Glass. Eles mostraram aqui que o jogo de ontem, em pontos por posse, o OKC ficaria num 93%, percentil 93. Eles adicionaram 9,3 pontos por posse quando puxava a transição. Ou seja, praticamente toda a transição pontuou. Aí, tanto de roubo, teve muito roubo ontem, e até mesmo quando rebote. Então já dá para ver que foi muito direcionado pelo Darno, né? Falar, ó, temos que correr, temos que correr. Denver é um time, já é um time que saudável já não gosta muito de correr, né? Tendo que jogar com 5 jogadores somente, mais ainda. Então eles estão tendo que explorar isso, estão explorando isso muito bem. Eu falo. E a chave para esse confronto, pelo lado do Oklahoma, é impor sempre um ritmo maior do que o Denver impõe. O Denver vence um jogo correndo também. Aí o Oklahoma dá uma assustada e tenta diminuir, desacelerar o Denver. A verdade é que se os caras estão a 100 por hora, a gente tem que estar a 200. E é assim que a gente vence. E começou pela partida assim. A gente chega a abrir 10 pontinhos no primeiro quarto. E aí depois o Denver passa. A gente nunca consegue alcançar esse Denver até o último quarto. Mas a gente também nunca deixa os caras deslanchar. Não chega a ficar 18 pontos, não chega a ficar 17. Fica 12. Acho que a maior liderança foi 12. 12. E em um time que, apesar disso, tava fazendo a coisa certa. Eu acho que a gente chegava a boas conclusões. Eu até falei no intervalo. Eu gosto da execução, eu não gosto da finalização. A bola no final não tinha caído, às vezes era um gancho de perto que não caía. Teve umas bandejinhas mais relaxadas que não caem. Uma bola de 3 que vai pra longe. E era o tipo de coisa que eu falava, meu, é nisso que a gente precisa capitalizar se a gente quiser chegar vivo, né? Pro último quarto. Mas a gente consegue terminar o segundo quarto com uma boa run. Então a gente vai perdendo de menos. E, e chega tranquilo pro segundo quarto, né? Aquela parcimônia que a gente viu durante toda a temporada do Thunder. Não importa se tá 10 pontos. A gente vai fazer bola por bola. Não dá pra tirar 10 pontos em uma posse só, né, André? Exatamente. Acho que para mim isso é sinal de evolução muito claro, assim, né? A gente vê times que, quando a gente vê um time que não tá
que ainda não sabe o momento que está em estágio, desespera. É bem que você falou, tenta tirar 10 pontos de uma posse só. Aí vem transição, um contra três e pum, pula de três, né? E erra. Aí toma mais dois no outro lado. Repete no segundo. Foi muito o que o Pacers fez no Q3, né? Acho que dá pra ver muito bem assim, a forma. E o OKC, uma coisa que tem me surpreendido muito, desde o jogo de domingo, é bem isso. A execução tá muito boa. Né? Dá pra ver que o time sabe o que tá fazendo, sabe as bolas que tá buscando. Não é, por exemplo, não é o SGA indo atrás de falta a qualquer custo, com 19 segundos de posse, né, só simplesmente batendo para cima de três para tentar cavar uma falta e não recebendo. Você vê que é tudo no flow do jogo, né, muito assim, certinho. Então vai trabalhando a bola vai cair, não adianta. Muito difícil um time acertar. Acertou 80% o Michael Porter, né, no jogo um. Não é o normal, isso é exceção. A regra é cair ele para os 20, 30%, 30, 40, que seja, né, num dia bom, mas ele sem um ombro não tem nem como arremessar de direito. E dá para ver que o OKC mantém nessa tocada, né? A gente tem uma bola que eu salvei no último quarto, a gente fala depois, mas para mim é o sintomático, assim, que ele falou, tá aí, é isso que vai fazer esse time ganhar esse jogo, uma bola de três do J-Dub no finalzinho. Antes da gente chegar na reta final do jogo, eu quero falar de mais algumas coisas. A primeira delas é a forma como o Adelman e o Dino estão ajustando os times durante as posses, né? O pessoal do Twitter novamente fica muito desesperado. As pessoas têm que entender que o basquete é essencialmente um jogo de runs, né? Runs e stops. Não adianta só fazer stop, precisa fazer 4, 5 pontos seguidos para vencer um jogo. E vence no basquete quem tem mais runs, não importa. Se um time ficou 90. Se o time ficou 42 minutos à frente do placar, se você tiver uma run maior, você vai vencer. E o Oklahoma City Thunder tem muita paciência em fazer isso. E por diversos momentos a galera xingava o Mark por deixar o Dort, xingava o Mark por fazer alguma outra substituição que eles não queriam. Mas eu acho que em todos os momentos ele estava fazendo o ajuste de acordo com o que o Denver Nuggets oferecia. Era muito importante ser muito bom na defesa, porque esse é o nosso trunfo. Por mais que a gente precise ir bem no ataque para vencer, se a gente deixar um buraco nesse time do Denver Nuggets, eles vão punir, como eles puniram em vários jogos. E tenho falado do corner tree, né, que é o buraco que a gente escolheu deixar nessa série. Tem se provado a decisão correta do Adelman. A gente perde um jogo por uma noite absurda de Michael Porter Jr. e de Russell Westbrook, mas em todos os outros, esse corner tree é o que acaba também matando o Nuggets, porque ele é oferecido, os caras têm que chutar e não tem caído. O Michael Porter Jr. 1 de 7, o Russell Westbrook 1 de 7, e o Aaron Gordon erra uma cesta final também. Mas ontem eu tava assistindo a coletiva e o Adelman falou que... Perguntaram pra ele, na verdade, da decisão de deixar o Jokic por todo o segundo período, sendo que na temporada esse time está 0-3 quando o Jokic fica o segundo período inteiro. Não sei se é na temporada ou nos playoffs, agora eu me esqueci. E ele falou que, assim, sinceramente, né, não tinha muito o que fazer. É daqueles jogos, de fato, que o Jokic toma conta. Mas o Jokic não é responsável pelos últimos arremessos desse time lá no final do jogo. Apesar de estar o tempo todo. Porque ele parece absolutamente exaurido, né? Existe uma solução para o Adelman aí? Existe alguém que ele pode colocar? Ou algum ajuste que ele pode fazer para, de alguma forma, fazer com que o Jokic chegue no final do jogo um pouco mais inteiro? Jogo 6 e jogo 7 é outro nível de cansaço para um time que já vem de uma série de 7 jogos, né? Acho que nesse estágio não tem o que fazer, né? Simplesmente ele tem DeAndre Jordan, não é opção, né? Zeke Naji, que é mais um power forward, também não entra na rotação o tempo inteiro, então acho que assim não sobra muito mais infelizmente o que fazer. Realmente talvez tentar
fazer com que o Jamal, e o Michael Porter e o Gordon descansem um pouquinho mais durante, que eu acho que é o que ele vem tentando, né? Colocando mais aí o Peyton Watson, e ontem veio até o como é que é o camisa 3? Schwartz, né? Como é que é o nome dele? Peraí que eu peguei. Agora eu esqueci até o Stroughter. O Julian Stroughter. Muito sim, são caras mais 3-4, né, para jogar, para ver se sobra um pouquinho de perna para os outros, para alguém ter um pouco de perna, porque dá para ver que realmente o Q4 falta perna, né? Ontem o Nuggets acertou 5 de 21 no final, né? Não tem outra forma. Ó, entre primeiro tempo, né? Porque um Q2 acertaram 46% dos arremessos. No Q3 caiu para 36. Não tem outra forma a ler a não ser pernas, né? Sendo que no terceiro quarto, vindo do descanso do, do, do intervalo, acertaram 46%. Né? Então, realmente é cansaço de perna total. Né? E eu acho que chegou num estágio que não tem. Agora vai ter que ser coração mesmo. É clichê, botar o coração na ponta do tênis, né? Não da chuteira. Mas esse time, do jeito que está construído, não tem mais o que ser feito, né? E uma coisa que eu tava vendo, você estava falando do Corner Tree, eu fui rapidinho puxar aqui. Olha, olha como não é coincidência, né? Nessa série, o Nuggets chutou no primeiro jogo 40% de Corner Tree, ganhou. 30% no jogo 2 perdeu. 45,5% do jogo 3 ganhou. 0 no jogo 4 e 20% no jogo 5. Mas assim, é um jogo de matemática, né? De você escolher, de saber que onde é que eu vou conseguir gerar mais chances de ser vitorioso. E esse jogo, por enquanto, tá indo em favor do OKC mesmo, né? Pois é, assim, queria reforçar isso pra galera que torce pro Oklahoma. O pessoal tá tirando o Mark como inexperiente ou fazendo a coisa errada, mas, cara, ele tá dando uma aula de manual para novos técnicos da NBA, né? Sobre errar e aprender. Os dois primeiros jogos e derrotas do Thunder existiram erros, inclusive dele, que ele sentou, até tratou com naturalidade, explicou o que aconteceu e não voltou a repetir. A vitória que a gente vence. As duas vitórias de agora foram vitórias já com questão de lance livre e tudo mais, né? Que são aprendizados daquilo que a gente fez. Mas vamos começar a entrar na reta final do jogo? Queria começar falando do Lu Dort, que a galera passou as últimas 48 horas pedindo troca, começa com o cara no banco, ele não tem condição de ficar. Mas eu não sei se as pessoas entendem como é difícil você tirar um jogador titular com a importância que o Dort tem pro ataque e pra defesa, simplesmente de um dia pra noite em um jogo de playoffs em que os ajustes são tão pequenos. E especialmente quando esse jogador ele não tá jogando mal, ele tá arremessando mal. E o Dort tem um problema muito claro de jogar fora de casa, né? Falei no último episódio. Ele arremessa 35% fora de casa e 45% em casa. Então não existia motivo pro Mark, depois de um jogo ruim do Dort, pós vários bons, simplesmente te colocar ele no banco como titular. Eu acho que especialmente o que importa quando a gente tá falando de playoffs e do basquete, acho que como um todo, é finalizar os jogos. É o Mark perceber se durante a partida o Dort tem condição de permanecer em quadra. E aí hoje vocês façam essa reflexão. Se vocês fossem o Mark ontem, vocês teriam tirado o Dort. Porque a confiança de vocês, ela é baseada jogo a jogo, né? Ela não é baseada na construção de um elenco e de jogadas. E aí ontem é dada ao Dort a confiança, e pra mim a parte mais legal é ele retribuir, né? Porque a gente poderia estar falando de um cenário muito diferente, ele podia ter acertado 2 das 3 e não ter dado. Mas ontem ele chamou a responsabilidade e ele mostrou mais uma vez porque ele permanece. O Guiri foi trocado antes que ele e muitos papos rolavam do Dort sair, do Dort não conseguir desenvolver arremesso. E aí ele continuou muito elite na defesa, a defesa que ele fez ontem no Jamal Murray.
e especialmente no Christian Brown, é excelente. É óbvio que o Jamal Murray jogou bem, mas ele é uma estrela absoluta, ele tá jogando quase que em nível bolha, né? Acho que ele só não tem joelho pra chegar naquele nível mais, mas o que ele pode fazer com o joelho que ele tem hoje em dia, ele tá fazendo. E 3 bolas de 3 seguidas, que foram a morte do Dort no jogo passado, pra empatar um jogo em casa a 5 minutos do final. É assim que a gente entra no clutch time, né, André? Como que você vê essa reação do Dort nessa partida? Não, isso pra mim é o que você falou, é processo. O pessoal do Twitter, os torcedores de Maria, gosta de comentar isso, e pior ainda, né? Comentar depois do acontecido. Que sempre é fácil, é o jeito mais fácil de você criticar, né? Como eu vejo muita gente falar, se vamos dizer que o OKC tome a virada, que aconteça. Eu falo, tá vendo? Não funciona nada essa coisa de processo, viu? Não resolve nada. Que eu ouço muito isso da torcida do Lakers, né? Eu falo, tá errado o processo, tá errado o processo. Aí fala, tá, não serve pra nada o processo. Eu falei, enquanto isso a gente tá indo aí já pro quinto ano sem título. Agora acho que eu caiu um pouco vendo o pessoal assim, ó, o buraco que o Lakers se quebrou, paredes rápidas, né, na coisa, mas da importância do processo. E o OKC tem isso e da confiança que eles deram pro Dort ao longo da temporada inteira. Né? Vai lembrar, o Dort, quando chegou lá antes da temporada da bolha, ele não arremessava nem bolinha de papel no cesto de lixo, né? Era um negócio assim absurdo o que ele era no começo. E só que são 5 anos nisso. Então são 5 anos o time trabalhando. Né? Agora, nos últimos anos aí com o técnico de arremesso, né, que era do Spurs, que é um melhor da história da NBA. Dá para ver o trabalho sendo feito. Essa queda fora de casa, dentro de casa, é mais comum do que se imagina, né? Do que acontece com todos os jogadores. É sempre assim. Mas eu acho que é reflexo do trabalho do time, do front office e da comissão técnica de manter um cara desse engajado. Porque um cara não ter jogado nem o quarto no jogo 4, né, naquele jogo, é coisa para em muito time, jogador de virar o rosto e já querer pedir troca, né, sair. O Dort não, ficou quietinho, você não viu ninguém falar um A. Todo mundo, né, do OKC, da mídia, né, vendo os podcasts, todo mundo entendeu, viu que a decisão certa no jogo 4 era o Dort não ter jogado mesmo, porque ele não tinha, estava muito mal. Acho que foi 2 de 10 que ele terminou aquele jogo. Imagina, em três quartos você chutar 2 de 10, um cara, não tem como jogar ele mesmo. Aí, só que Dagno banca ele, traz pro Q4, mata essas bolas de 3. Até nesse finalzinho, depois da bola espírita do Jokic, né, que empatou, foi 103. Se você for ver depois, porque o que eu falei que era jogada para mim marcou muito do como esse time tá redondinho. O time trabalhou a bola muito bem, a posse inteira. O Shea esperou a dobra chegar nele, rodou a bola para quem? Pro Dort, que tava com a mão quente, né, por ter acertado, de frente para a linha de 3, mas o que ele faz? Ele não arremessa, não força, coisa que também muito jogador que tá mais focado nele, ou não tem o processo tão instalado, né, de jogo certo, de fazer a rotação certa, ele acha o J-Dub no corner tree e mata o jogo. Ali mata o jogo. Depois dali não perdeu mais, não ficou mais atrás no placar, né? Então acho que assim, é sintomática. Acho que para mim foi a jogada que definiu o jogo ontem, e envolveu os três grandes nomes da partida, né? Essa jogada do ano, inclusive, pra gente falar sobre. A 4:25 o jogo tá empatado, né? Tá 94-94, depois das 3 bolas do Dort. Aí o Jokic cava aquela bolinha pra 3, faz os 3 lances livres. E aí a gente vai pro ataque e fica um pouco perdido. Joga a bola lá no fundo da quadra, o Chet faz um fadeaway, erra esse fadeaway, aí o Hartenstein sai correndo e faz um putback, né? Aí a gente respira aliviado mais uma vez. E aí Denver pega nessa posse de novo. Jamal Murray bate pra dentro e erra a bandeja. Aquela bandeja que ele faz lá em cima na tabela. E aí cai, a gente pega rebote de novo. Esse rebote me deu muito medo também. Eu falei, fudeu. Na verdade, em todas, porque a gente
tava precisando fazer muitas cestas porque vinha de uma trocação sincera nesse período, né? Em que a gente sempre chegava e os caras faziam de novo. E aí o Shai faz uma bandeja lindíssima, em que ele bate pra dentro, dá um giro e sobe, faz as cestas. Aí, o Christian Braun erra um corner three. A gente dá esse corner three, falando novamente da importância dessa cesta dada e dessa opção, né? Que o Mark escolheu dar ao Denver Nuggets. E aí o Jokic pega um rebote e faz cesta de novo. Saímos daí, André, pegamos a bola e o Shai faz um lob absurdo pro Hartenstein depois de um corta-luz do Chet. Esse corta-luz ele vai fazer de novo depois. Mas ele sobe pra um corta, o Shai acha o Hartenstein sozinho e ele desce. Aí é quando o Jokic volta correndo e tenta pular em cima do... Acho que é do Jay Will, né? Ou do Shaq. Tenta pular dele e aí passa pro... Na verdade é o Murray que tá levando a bola. Ele tenta fazer um drive, fecha o garrafão, aí ele passa pro Jokic pra fora e é aquela bola que o Jokic levanta o cotovelo e dá uma cotovelada na cara do Hartenstein, né? E aí ele consegue sair livre pra fazer bandeja. Depois rola aquela bola maravilhosa de novo do Shai, quando o Shai faz o takeover dele. O Chet sobe pra fazer uma screen e não consegue fazer direito. Aí o Shai faz com a mão pra ele, tipo, desce. Mas o Chet não desce. Ele insiste, sobe, faz uma screen do outro lado e aí o Shai consegue sair com o Murray atrasado, arremessa ali do cotovelo e toma um and one. E aí, beleza, continua, né? Faz essa cesta. E aí, quando eles voltam dessa cesta, você fala, porra, ganhamos, né? São 4 cestas absolutamente diferentes, enquanto o Denver Nuggets está fazendo exatamente a mesma coisa. A gente tem um putback, uma bandeja do Shai, um lob do Shai e um pull-up do Shai ali do cotovelo com uma falta. Aí o Jokic vai lá e faz aquela cesta de 3, André. Eu vou deixar pra você. O Jokic não dá, né? Depois a gente chega nos últimos 2 minutos, mas até aí, essa hora eu não vai perder esse jogo. Infelizmente, o Jokic não vai perder esse jogo. Dá pra ver que esse, pra mim, esse é o que define muito bem esse Nuggets. Ainda mais tendo visto o Lakers tantos anos apanhar deles, né? É um time que não vai... Você tem que ganhar deles. Eles não vão deixar deixar o jogo, né? Usam muito esse termo, né? Falam assim, é um time que não vai perder. Você vai ter que ganhar deles. E é realmente isso, porque é o Jokic fazendo isso. Lance após lance, vai ser bola nele. Aí ele vai conseguir uma bola de 3, vai conseguir um passe, se não, ele já corre para fazer o... É bem isso que você falou, né? Foi um putback, uma bandeira, um floater e uma bola de 3, né? Sozinho. E isso, do outro lado, o Shea fazendo absurdo com a bola, né? E de todas as formas possíveis. Uma bandeja, uma assistência, um arremesso. E falou assim, pô, não vai acabar simplesmente nunca, né? E aí, mas aí que você vê como o processo também tá todo certinho, o esquema e a confiança no time. Porque o Shea tinha feito 3 bolas seguidas, né? Até a assistência também, cuidando dele. O que acontece depois da bola de 3 da absurda do Jokic? Ele puxa de volta, né? Ele vem para arremessar, a marcação dobra, porque, óbvio, depois de ele ter feito o que fez nas 3 posses seguintes, o Nuggets também vai ajustar, né? Manda a dobra para cima dele, no que ele manda a dobra, aí vai a bola pro Dort na cabeça do garrafão, de frente para a cesta, né? E passa depois pro J-Dub fazer a bola ali, que para mim acabou o jogo. Ali deu para ver que falou assim, tá, ok, falta 1 minuto e 20, mas não perde mais. Também acho que essa é a bola mais crucial desse momento. Primeiro, quando ela ocorre, é logo depois dessa cesta absurda do Jokic, né? Então a gente poderia ter ficado em choque e travado. Que foi o que aconteceu naquele jogo, nos 2 jogos em que a gente perde. A gente começa a travar no ataque. E travar no sentido físico da coisa. O time não roda.
ficava todo mundo aberto esperando o Shai fazer alguma coisa enquanto a dobra, ou até 3 jogadores subiam nele. Dessa vez não. Quem inicia a ação é justamente o Dort. O Dort faz esse corte, aí o Shai sai, e aí ele sai por trás do Shai, né? Ele passa por cima do Shai, dá a volta na linha de 3, pega a bola do lado esquerdo, e aí essa marcação tinha se desarrumado, porque na hora de fazer a troca teve uma galera que acho que até tentou subir no Shai, né? E aí sobra o J-Dub livre para arremessar de 3 numa noite em que ele também não estava muito, como é a palavra? Muito inspirado, mas consegue também ser decisivo quando precisa. Aí rola um timeout do Denver, e aí eles voltam com o Christian Brown fazendo uma screen pro Jokic. O Chet dobra no Jokic e aí ele tem que passar pro Michael Porter Jr. chutar de 3. Mais uma bola que a gente pagou. Michael Porter Jr. obviamente erra. A gente pega esse rebote, que eu acho que é muito importante. No terceiro quarto, a gente não conseguia pegar o rebote dos caras, né? Tomamos aquela sequência de 4 rebotes ofensivos do Denver Nuggets. Tá certo que a gente tava com um time um pouco menor. Mas se a gente tivesse feito algo parecido com isso, dado uma segunda chance para esse Denver Nuggets, que venceu a gente em segundas chances na noite de ontem, a história seria diferente também. Aí o Hartenstein sobe, tenta fazer uma screen, ele não consegue fazer a screen. Na verdade é nessa hora que ele pede para descer, não é na do chat. O Hart sobe pra fazer um screen e o Shai manda ele descer porque ele não conseguiu. Aí ele vai de novo e o pessoal fica todo enroscado na screen e o Shai consegue um espaço pra fazer a bola de 3 dele. Livre, né? E aí, de novo, bola no Jamal Murray. Jokic muito bem marcado pelo Chet. E novamente eles liberam o Michael Porter Jr., acho que é o Shai que tá tendo o Michael Porter Jr., ele se afasta para tentar fazer quase uma dobra ali no Jokic. Michael Porter Jr. erra de novo o arremesso de 3, né? São 2 bolas de 3 com menos de 1 minuto do Michael Porter Jr. E aí acaba o jogo, porque fica 4 de 18 pro Denver no período. O Oklahoma acertando 7 bolas seguidas, 7 bolas absolutamente diferentes, nenhuma delas aconteceu da mesma forma, puxaram jogadas diferentes, encontraram soluções boas, acharam o melhor arremesso e todos os jogadores que participaram das ações conseguiram executar de forma perfeita, né? E aí rola até mais uma bola do Gordon que ele tenta virar num giro para 3 no corner, erra de novo, e aí depois começa a questão dos lances livres, né? É um final de manual de um Thunder que não teria esse final se não tivesse passado pelo jogo que perdeu. Não sei se você concorda comigo. Sim, não, total. É ver assim, é tranquilidade. É uma coisa que até assusta a velocidade que a gente falou um pouquinho antes, a velocidade de aprendizado de entender e tá ali, então, pô, é um jogo em casa, 2-2, o time ter a tranquilidade para trabalhar a bola até o final de se olhar os arremessos. Nenhum foi forçado. Foi todos dentro do ataque, dentro do plano, e do outro lado, levando porrada né, absurda. Bolas absurdas do Jokic, aquela coisa que, assim, que desestabiliza quase todo o time, né? Porque você tá vendo ali, pô, eu tô fazendo de tudo, não tô errando absolutamente nada, e ainda assim não consigo, né? Não tô conseguindo abrir, não tô conseguindo acabar com isso aqui. Da onde que vem esse monstro aqui de Denver, né? Mas é bacana ver a calma e o quinteto que fechou o jogo, né? O nível assim, acho que não vai dar para fechar com esses 5, tal, principalmente o Dort, mas não, foram os 5 e é bacana, eu falei antes, né? A bola ali premiou exatamente os 3, né? O SGA, Dort e o J-Dub, e o Hart e o Chet fazendo o trabalho deles ali embaixo do garrafão, porque também qualquer coisa que sobrasse ali, eles estariam prontos para limpar, né? Exatamente, eu fui deitar muito tempo depois, que eu fiquei vendo a coletiva,
mas muito aliviada e muito mais confiante, assim, cada jogo que eu vejo me deixa mais confiante sobre esse elenco. Não tô falando sobre ganhar título agora, tô falando sobre nem passar de fase, mas sobre a maturidade de fazer a coisa certa na hora certa, de jogar basquete, sabe? O Chay falou ontem, eu sou feliz porque eu encontrei um grupo de pessoas que pensa sobre o esporte igual eu. Nosso objetivo é vencer. E a gente tá disposto a fazer o que for preciso para isso. E o Chay simplesmente passa aquela bola pro Dort. E o Dort também passa a bola pro J-Dub, porque ele era o melhor arremessar ali. Ele tinha a melhor posição. E todas as últimas posses foi sobre isso. Do outro lado, um Denver, inclusive, que convidou seus coadjuvantes a participar e a decidir, né? Que deu a oportunidade do Michael Porter Jr. de arremessar. E aí é óbvio que a lesão influencia demais, mas para mim o maior mérito dessa série, eu acho que muita gente não tá vendo, foi essa decisão específica do Mark. Você mencionou aí as porcentagens, eu nem sabia, nem tinha puxado. Mas para mim é isso, o jogo que a gente consegue marcar bem, liberar essas posses e não cai tudo de forma espírita, porque 80% na bola de 3 para um jogador sem ombro não é normal. A gente tem vencido. Esse para mim é o ajuste especial Thunder, sabe? É nessa hora que você vê um bom treinador. O que ele faz especificamente para esse time. E eu acho que tem duas coisas muito importantes. Essa que eu já mencionei de liberar o corner, é esse o arremesso que a gente vai dar ao outro time, dar ao Denver Nuggets, e especialmente aos coadjuvantes. O Jokic não cai ali naquele corner muito. Muito difícil, porque ele geralmente tá no rebote, né? Ou no arremesso mais para cima. E o Jalen Williams nele, né? O J-Will marcando e podendo dar respiro pro Chet, pro Hartenstein fazerem outras coisas, é perfeito. Quem ganha essa série, André? Eu acho que vai ser Thunder, acho que Thunder em 6, mas vou torcer pra 7 só pra ter um jogo a mais, mas é que também dá dó de ver esse Nuggets. O Nuggets tá precisando, precisa parar. Né? Apesar de gostar, putz, que legal se eles conseguirem se recuperar, virar uma série de 2-3, mas é um time que simplesmente não tem. Né? Acho que não tem físico, não tem elenco. É a mesma coisa, acho que a mesma coisa no Warriors e Wolves. O Warriors tá pelo a capa da gaita, né? Que nem a gente fala. O time não tá aguentando mais, não tem físico, não tem elenco. O Curry tá tentando achar qualquer coisa que funcione. Botou até como é que é o nome? O Pat Spencer, né? Pra jogar, que não é pra jogador pra estar em segunda rodada de playoffs. Aí você vê claramente que não dá. Então, para ter uma final mais, mais legal de ver, né, com jogos melhores, eu torço muito pro OKC. É o time que eu tô torcendo desde o começo dos playoffs aí para ganhar, chegar pelo menos nas finais. Vai ser muito legal. É ver um time tão jovem, mas tão maduro. É difícil ver isso. Mesmo a gente gosta de falar assim muito do não, o Kobe, por exemplo, teve uma maturidade absurda, né? Quando a gente para pra ver que ele foi tricampeão com 21 para 22 anos, mas era um time muito veterano, né? Era um time, era o oposto, não tinha, nunca teve isso. Então eu gosto quando mostra que tem formas diferentes de ganhar, né? Não é só juntando 2, 3 estrelas e depois um monte de velho em busca de anel pelo mínimo. Acho que é legal quando a gente vê as novas formas de construção diferente, né? Pessoas que pensam basquete diferente, entregando também resultado. E é o que vai ter. Né? Acho que contra um Wolves vai ser uma série completamente diferente. São dois times diferentes. Tudo que o Wolves fez contra o Lakers e contra o Warriors, ele não vai fazer contra o OKC, vai ser diferente, vai ser um outro jogo, e daí para mesma coisa contra Pacers ou Knicks lá nas finais. Acho que são 4 times completamente diferentes, construídos, treinados e geridos de formas completamente diferentes, né? Tá muito bacana, está em boas mãos. É isso, você, torcedor do Thunder, acalme-se. Enquanto a gente estiver rodando a bola e conseguindo os arremessos que a gente espera conseguir, a gente tem chance.
Tá tudo bem se um jogador de 22 anos às vezes errar umas bolinhas, sabe? Faz parte do processo e faz parte também do crescimento deles. Então, só emanem energia pra esse Thunder continuar rodando a bola e jogando como jogou ontem. Porque não é pra ser fácil, né? É pra vencer. Eu sempre fico pedindo que seja de um ponto na quinta prorrogação, depois de todo mundo sair sangrando, mas que a gente vença, sabe? Eu acho que é a mesma mentalidade que os jogadores têm e que vocês, como torcedores, precisam ter também. Acreditar até o relógio estourar. Depois se xingam. Mas enquanto tiver tempo, esse Thunder tem chance de vencer. André, muito obrigada por participar, como sempre. Voltamos em breve, talvez até antes da off-season, mas faremos muitos podcasts, como sempre, sobre as bacalharadas que precisou. Combinado, sempre à disposição, sempre um prazer estar por aqui. Falou, pessoal. Amanhã a gente volta, Drica volta e veremos se tivemos decisões sobre as séries de hoje. Abraço.